É muito bom ver esse tipo de edital ganhando espaço. Então, assim, a gente fez questão até de divulgar ele com um pouco de antecedência no nosso Instagram. E, e é muito bom também o Lucas Dupin estar aqui com a gente. É uma oportunidade maravilhosa para a gente tirar dúvida, para as pessoas poderem entenderem realmente, né, qual que é a dinâmica do edital, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Às vezes a pessoa está ali, vê o edital, mas às vezes fica na dúvida, fica querendo entender se é para ele. Ah, esse edital é para mim, esse edital encaixa na minha pesquisa. Então, assim, o Lucas entrou em contato com a gente, assim, a gente falou assim, vamos fazer essa conversa, porque é uma coisa que a gente gosta muito de deixar as coisas as claras, né? Acho que isso é muito bom. Quanto mais transparente o edital melhor é para todo mundo. A gente acredita muito nisso e, assim, a gente trabalha para esse tipo de iniciativa se tornar uma constante. Então, assim, sejam bem-vindos quem está aí pela primeira vez e espero que continue com a gente. Hoje a gente tem essa leitura pública, amanhã a gente tem uma leitura que é do edital da Mostra de Descontorno Cultural, que é um edital aqui de BH. A leitura vai ser uma leitura para os nossos assinantes. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assinar, assinem o nosso serviço, a gente cobra um valor super acessível e assim, a gente hoje tem um maior compilado assim de editais no Brasil, tudo bem organizado, assim a barra de busca ali que te dá muita facilidade, assim, você pode colocar para selecionar editais apenas com remuneração, editais nacionais, editais internacionais por localidade. Então assim, você ganha muito tempo, sabe? Assim, todo esse trabalho de ficar ali correndo atrás de editais, a gente vive para fazer isso, assim, tem eu e a Anitta que trabalha com a gente, e a gente ainda tem esse trabalho ainda de falar sobre esses editais, de fazer essa leitura ponto a ponto dos principais editais, e amanhã a gente vai ter essa leitura, e assim, não é igual hoje, que é uma leitura pública, essa leitura de manhã é uma leitura apenas para os assinantes, mas fica o convite para vocês, para assinar o nosso serviço. E sejam muito bem-vindos aí a essa conversa. Espero que seja muito proveitosa para todos vocês. Boa sorte a todos. Eu sei que, assim, são 5 vagas, né, Lucas? Você já está na área aí já, Lucas? Ô, gente, se vocês não estiverem me ouvindo bem também, me dá o sinal aqui. A minha internet aqui, assim, choveu muito, então assim, a minha internet ela tá me avacalhando um pouquinho, mas espero que todo mundo esteja me ouvindo, tá bom? Qualquer coisa, vai me sinalizando aí também e a gente vai. Vocês estão... Ô, Lucas, eu ouvi você dando uma piada aqui agora. Fala mais um pouquinho para mim, mas pode ser. Não, é porque eu tô aqui, gente, resolve dar problema na hora, né? Então, não sei, vocês estão me ouvindo bem agora? E eu tô te ouvindo. Sim, tá tranquilo. Sim, tá tranquilo? Tá, estamos te ouvindo. Ah, então ótimo. Deixa eu ver a galeria, que eu gosto de ver os rostinhos do É pessoal, bom demais gente. mesmo, Quem bom puder, demais. liga a câmera aí, pelo amor de Deus. É horrível, né? A gente fica falando para uma gradinha cheia de nomes, né, Wendel? Eu fico É, assim, agoniado, eu não sei vocês, mas enfim, adoro quando a gente vê, seja como for, seja onde estiver, é isso aí mesmo. A gente põe um plano de fundo aqui, ó, aí tampa tudo, fica ótimo, fica tudo lindo. Mas eu acho que eu vou fazer pelo computador mesmo, já que vocês estão me ouvindo bem, porque eu não gosto muito dessa coisa. A minha câmera está em cima e eu estou olhando para vocês aqui embaixo, então fica parecendo que eu estou conversando, olhando outro lugar, mas eu estou olhando é para vocês aqui, tá? tá Mas eu acho ótimo. que pode ficar mais fácil compartilhar uma tela, se for necessário, enfim, né? É. Ô, Lucas, o O pessoal Whindersson tá acho que já chegando. deu, já foi apresentando, né, Whindersson? Eu coloquei deu uma sinalizada aqui. E assim, Lucas, eu já falei, mas assim, eu acho assim, o que é bom a gente tem que valorizar, né? O que é bem feito. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente geralmente esses editais assim, principalmente editais com remuneração, a gente compartilha no nosso Instagram uma semana antes, assim, porque a gente tem o nosso
a forma de manter o nosso trabalho é através das assinaturas. Então, assim, a gente privilegia Sim. os nossos assinantes, mas assim, na hora que eu vi o edital, que eu li assim, falei assim, cara, esse é um tipo de coisa assim que a gente tem que espalhar, sabe? Que as pessoas têm que começarem a ver o que que é, assim, realmente se dá condições ali, pelo menos para a pessoa assim, ter uma tranquilidade, né, de se dedicar ao trabalho. Você vê que tem ali um cuidado, né, com o básico, né? Assim, porque às vezes as pessoas confundem muito, né? E ficam assim, achando que grandes valores é que vão assim, trazer grandes oportunidades, né? Então, assim, eu discuto muito isso com o pessoal na leitura crítica, e quando eu vejo um edital, por exemplo, que esse edital, que ali é um salário mínimo e mais um bocadinho, né? R$ 1.500, e tem ali a hospedagem, passagem. Então, assim, é um edital que eu acho que, assim, para quem tá participando, não é aquela expectativa de mudança de vida que às vezes as pessoas têm, né? Eu vou Uhum. participar desse edital e minha vida vai mudar, mas, assim, é um edital que te dá a condição, né, de você trabalhar e de você voltar para sua casa tranquilo, né? Assim, acho é uma das coisas que eu penso que é mais importante, né? Assim, você vai ser remunerado, mas ao mesmo tempo o, ali o básico, né, para você trabalhar, para você subsistir, está incluído, né, no edital também, né? Sim. Não é aquele edital Arapuca te oferece um prêmio, mas na verdade você volta para casa com boleto. Então, assim, porque eu acho também que não é, às vezes não é porque as pessoas fazem por maldade, mas acho que assim, a gente tem uma precariedade, às vezes, na gestão, né, de como pensar o todo, como gerar um ambiente onde que as pessoas vão trabalhar com tranquilidade, né? Então, assim, e a gente não discute isso muito também, né, Lucas? Acho que, assim, a Sim. gente às vezes pensa as coisas ali com boa vontade, a gente às vezes quer realizar as coisas com carinho, mas às vezes tropeça nos pequenos detalhes. E acho que esse edital do Foto Performance, para mim, assim, é um modelo, assim, sabe? Assim, de como com o edital tem que ser pensado, de como... Porque o edital tem que ser pensado nas pessoas, né? Assim, acho que você tem que pensar que Uhum. assim, você está trazendo pessoas para trabalhar com você, e aquelas pessoas, às vezes, elas vão deixar ali, assim, vão abrir mão de muita coisa, né? Tem pessoa que às vezes abre mão até de comer bem, às vezes deixa de pagar um aluguel para poder participar do edital, e quando ela volta para a realidade, né, assim, ela volta cheia de boleto. Então, assim, esse edital, assim, de vocês, para mim, é assim, a gente precisa espalhar essa mensagem para as pessoas começarem a entender, né? Porque não é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão também de bom senso, né? Então, assim, Sim. parabéns pelo edital. Assim, quando a coisa é ruim, eu falo muito, eu falo mal, mas quando é boa, assim, eu quero que todo mundo veja, assim, cara, isso aqui é Cara, modelo. o cara faz até greve. Não, aqui... Ai, Lucas, eu vou te falar. O bom é que você acompanha a gente há muito tempo, né? Você sabe como é que é Sei a luta, demais. Sei a luta. Então, pessoal, boa noite a, né, a todos, todas, todes que estão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aqui pessoas que eu conheço, outras pessoas que eu só conheço de nome, pessoas que a gente acompanha aí no Instagram, né? Então, assim, já deixo aqui o meu obrigado, Artemis, ó, coração para você, meu bem. E aí, então, assim, já deixo meu obrigado para vocês, né, por estarem aqui. E já dizer de antemão, tá? Essa é uma proposta que seja uma conversa. Eu vou fazer uma breve apresentação, obviamente, mas que seja uma conversa, né, sobre o fórum, sobre o edital, sobre questões que atravessam vocês. Sintam-se à vontade para expor as suas dúvidas. Não tem dúvida que seja, ah, nossa, mas isso é tão óbvio. Não, às vezes não é. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, né? Então, né, já queria deixar esse espaço aqui empático, assim, para receber e acolher as questões de vocês, porque como artista também, né? Porque eu acho que o diferencial desse nosso projeto, Endos, é que ele, né, o Fórum de Foto Performance, ele tem à frente dois artistas, né? Eu sou o Lucas Dupin, sou artista, né? Assim eu me entendo, apesar da gente falar, né? Artista, nananana, faço milhões de coisas, né? Todos, né? Eu aposto aqui.
mas como eu me apresento e como eu me porto diante do outro é enquanto artista, né? Então, tanto eu quanto a Ludmila Ramalho, que também é uma das curadoras e coordenadoras do fórum, né, nós dois somos artistas, né, como base. Então, não faz sentido a gente criar um evento que não tenha também esse pensamento voltado para o artista que vai participar, né? Seja ele como convidado de uma mesa, de uma palestra, mas seja também na residência artística. Então, qual a residência artística que eu gosto e gostaria de participar? Uma que me desse espaço de trabalho, me desse uma remuneração que não é só uma remuneração, porque os boletos continuam rodando, gente. O tempo que você está investindo fazendo algo é o mesmo tempo que você usa para produzir o recurso financeiro para pagar o seu custo de vida, o que seja, o que for, né? Cada pessoa tem um custo de vida, mas todos temos algum custo, né? E esse tempo que a gente usa para fazer uma pesquisa artística é o mesmo tempo que às vezes você vai fazer, sei lá, um freela de design, o que for, ou o seu trabalho mesmo comercialmente, né, artístico, o que seja, é ao mesmo tempo. Então a gente entende que isso dá né, condições para que um grupo de pessoas que talvez não possam, né, porque tem algumas pessoas que, ou pelo momento de vida, ou pela condição financeira, qual elas estão vivendo nesse momento, teriam condições de passar e fazer a residência mesmo sem ter esse recurso, mas muitas não. Então, se a gente está falando de um projeto que é realizado por verba pública, é um projeto feito por lei de incentivo, né? Então, a gente aprovou esse projeto, captou junto à UniBH, que é a nossa patrocinadora. Esse dinheiro, ele continua sendo um dinheiro público. Então, tanto eu quanto a Ludmila, a gente tem essa postura, né, de que esse dinheiro ele também volte para a cadeia produtiva do campo das artes. E ele, gente, emprega muita gente. É absurda a quantidade de pessoas que passam para um projeto desse acontecer. Não é pouca, é dezenas de pessoas mesmo. Então, a residência artística, né, já falando do projeto um pouco, ela é um pilar que estrutura o Fórum de Foto Performance. A gente tem as mesas, as palestras, oficinas e tudo mais, mas a residência artística ela tem para mim, assim, eu posso falar assim, para mim, Lucas Dupi, é um pilar. Por quê? Porque enquanto artista, enquanto um artista também que ao longo do meu percurso eu venho fazendo esse processo de acompanhamento de outros artistas, pensando em estratégias, né, e projetos para dentro do meio, também não só como artista, mas como gestor e propositor de projetos, eu venho sempre olhando para as residências artísticas como um lugar muito ímpar para qualquer pessoa que se quer artista. Porque no mesmo espaço você consegue reunir um lugar para você produzir e pesquisar, e você também consegue ampliar a sua rede, né? Não só de contatos, a gente fala assim, network, não sei o quê, mas é rede de afetos, gente. A coisa acontece por meio dessa rede que a gente vai tecendo ao longo do nosso percurso. Então, ela também é um lugar onde a gente circula fisicamente enquanto pessoa, enquanto artista, mas também enquanto produção de obra, né? Qual o sentido de você produzir uma pesquisa artística se não é a finalidade dela circular e chegar em outras pessoas? Porque se for para fazer, pôr na gaveta e deixar lá guardado trancado, não faz muito sentido, vocês concordam? Uma das finalidades é você circular com essa produção. E um lugar para circular com essa produção espaços de residência artística. Por quê? Uma boa residência ela tem que ter um trabalho de circular com o que é produzido nela, né? Então, a gente tem, não sei se você segue um perfil do Fórum de Foto Performance, mas a gente tem um cuidado de como a gente apresenta, a gente tem equipe, né, de assessoria, de comunicação social e de registro, então o processo ele é registrado, né? Então é um cuidado que a gente tem. A residência, né? Aí vamos assim pensar, né? Eu vou falando, viu, gente? Aqui, quando vocês quiserem, vocês levantam a mãozinha. O Zoom tem essa funcionalidade maravilhosa, que aí pelo menos a gente levanta a mão, mas não cansa, né? Mas o fórum ele surge, né, em 2019. Ele tem a sua primeira edição que acontece no BDMG Cultural, e aí a gente, né, ele parte de uma lacuna mesmo, assim, né, de um espaço de interesse de artistas que têm
no campo da fotografia, da performance, do vídeo, essa interlocução entre essa relação dessas linguagens que fundam também, de algum modo, se a gente voltar lá na história da arte, a arte contemporânea, tal como a gente entende ela, são linguagens que a gente não consegue contornar nessa construção, você não tem tanta produção teórica nesse lugar, você não tem espaços de discussão, você tem sempre uma discussão que fica num lugar que, não, né, assim, você olha e você fala, pega a década de 60, 70, olha quantos artistas estão explorando o campo da performance, quantos artistas estão explorando o campo da fotografia, mas quando você vai ver o campo discursivo, tem cada um puxando a sardinha para um lado. E hoje o que a gente, né, percebe? Que é uma coisa meio indissociável, porque, né, o que aconteceu na pandemia, no qual as artes vivas, no caso a performance, por exemplo, essa performance que acontece diante de um público, ela se viu inviabilizada. Então, tudo passa a ser mediado pela imagem, né? E o que acontece nesse processo de mediação? É um outro processo de construção da imagem, é um outro processo de pensar esses trabalhos também, assim. E aí eu falo sobre uma perspectiva minha também, assim, enquanto pesquisador, enquanto artista interessado nesse assunto, né? Então, sempre a gente percebeu essa lacuna, apesar de ter um infinito número de artistas trabalhando com esse campo. E aí a gente trouxe na primeira edição pessoas como Ais Seráquito, Rodrigo Braga, Paulo Nazaré, o Dalton Paula. Nossa, gente, foi muita gente. Peraí, vamos lembrar todo mundo aqui. Me ajuda aí, o Anderson. A memória hoje está ruim, viu, gente? Oi? A primeira edição dá para esquecer, Lucas, porque... Marcos Rio, Ana Luísa Santos, Adolfo Cifuentes, né? Gente, ó, tá faltando os nomes, mas eu vou lembrando aqui. E aí a gente trouxe uma infinidade de artistas que têm isso como um lugar central nas suas pesquisas, né? Para poder conversar, para poder... A Leta Valente, a gente falou com ela ontem, gente, olha a minha memória, porque eu não dormi hoje, tá, gente? Então minha memória vai estar ruim mesmo. Mas a gente trouxe esses artistas, a discussão foi assim, foi um evento que a gente ficou muito chocado, porque imagina que em 24 horas esgotou as inscrições, né, para participar da parte presencial. E aí, de repente, a gente teve que abrir, conseguir um auditório com mais de 300 lugares e ainda assim esgotou de novo, né? Então, a gente percebeu a carência, né? Pessoas vindo de outros estados participar do fórum, né? Então, a gente tem agora, a gente viu assim e falou, nossa, não era só a gente que achava que tinha uma necessidade, um espaço para se pesquisar esse assunto, né? E acaba que a segunda edição ela vem agora trazendo, né, também esse mesmo formato da primeira. A gente, né, então tem essa estrutura de ter uma residência artística, de ter oficina, de ter as mesas, palestras, lançamentos, essas coisas, todas condensadas num período de 4 dias. Então, hoje aqui a gente vai falar mais da residência artística, né? E aí, o que eu vou propor para vocês? Eu posso ir passando, né, falando de alguns pontos, que eu acho que são pontos mais de dúvida, tá? Mas também abrir, de repente, espaço para perguntas, né, Wenderson? Para Eu acho que é uma boa. A não gente... virar um palavrório. Mas eu já posso adiantar algumas questões que me escrevem tanto no meu Instagram pessoal, quanto no do fórum. A gente está ali sempre respondendo dúvidas, inclusive hoje eu tenho uma leva para responder, de algumas questões mais objetivas e outras mais até do campo poético mesmo, discursivo, assim, porque uma questão, por exemplo, que já surgiu, sei lá, algumas vezes, assim, mas isso daqui é foto performance? Eu posso mandar esse projeto? Isso aqui que eu estou propondo é foto performance? E essa discussão, isso daqui é foto performance, inclusive a questão, gente, que motivou criar esse evento, porque justamente não tem uma resposta, né? E eu acho, assim, particularmente, eu acho que não é nem um objetivo do fórum querer dar uma resposta concisa, sabe, disso, isso é ou não é, sabe? Eu acho que não é sobre isso, eu acho que é abrir esse espaço para o diálogo, para a conversa, né? Então, por exemplo, aí eu vou dar alguns exemplos. A gente teve a primeira residência em 2019, ela aconteceu no BDMG Cultural. Eu estava até preparando uma apresentaçãozinha aqui com as imagens, mas o meu InDesign aqui que eu estava usando para fazer resolveu travar, e aí eu larguei mão
mas está tudo no nosso perfil do fórum, né? Então, assim, qualquer coisa, eu recomendo também dar uma olhadinha no nosso perfil, né, do Fórum Foto Performance no Instagram, porque tem todo esse material lá registrado, né, tá já até separado por postagens e tal, porque o que aconteceu? Na edição de 2019, a gente abriu também uma convocatória igual essa, nacional. Ela é voltada para artistas brasileiros ou artistas estrangeiros que estejam residindo no Brasil. A gente é impressionante, a gente está recebendo, Enos, uma assim, enxurrada de gente de fora perguntando se pode mandar, né? Ou de artistas que não moram aqui, que estão, sei lá, de passagem, ou ficando mais alguns meses aqui, e perguntando, posso mandar? Gente, nesse ponto, eu até estava conversando isso hoje com a Ludmilla, assim, né, que também é uma das curadoras e coordenadoras. Tá lá no edital, para mim, a gente segue o que está combinado no edital, e, para mim, esse dinheiro público ele tem que ser usado para fomentar os artistas que estão produzindo e pensando arte e cultura no país. É um dinheiro público, é um dinheiro que deve voltar para o nosso sistema que é tão carente de iniciativas como essa. Então, se um dia a gente conseguir mais recurso vindo de fora, parcerias, aí sim, a gente abre para fora, mas eu acho que, por hora, a gente tem muito, né, muito artista produzindo, boas pesquisas que carecem de fomento. Então, eu acho que a gente, né, já faz todo um trabalho de colocar esse recurso, né, à disposição. Não é muito dinheiro, a gente gostaria de colocar muito mais dinheiro, mas aí o que a gente pensa, né? Vamos destinar esse recurso para artistas brasileiros ou os estrangeiros que estejam residindo aqui. Então, assim, essa já é uma primeira resposta lá do espaço. Também não pode inscrever pessoas que estão ligadas ao fórum ou pessoas que estão dentro da Fundação Municipal de Cultura, porque, enfim, geram como fala, conflito de interesse. Conflito de interesse, né? Assim, então, que bom que a gente tem esse aparato, né? Na primeira edição, a gente teve também 5 artistas selecionados, só que a gente teve um a mais, porque aí entra a coisa, né? Assim, a gente quer fazer um negócio tanto, né? Porque a gente recebeu, gente, na primeira edição foram mais de 160 inscrições, assim, de todos os cantos do país. Só que a gente tinha menos recursos do que o que a gente tem agora. A gente tinha como que fala? A gente não tinha esse pensamento assim da residência, a gente não tinha recurso para ela. A gente foi correr atrás do BDMG, que nos apoiou e entrou com recurso para poder fomentar a residência, porque senão a gente não tinha o dinheiro. Que a gente falou, a gente não vai abrir uma residência sem dinheiro para os artistas. A gente não vai fazer esse papel que o povo faz aí, abre a residência e te dá uma sala com pia e Wi-Fi e fala que é residência, beijo, obrigado. Assim, se você está usando dinheiro público, destine dinheiro para o artista, né? Eu, pelo menos, sou advogado dessa visão. Se você está fazendo uma residência que é autogestionada, aí sim, aí você está dividindo as contas para construir aquele espaço, né? A Sara, por exemplo, que está aqui, tem um espaço incrível de residência, que eu fico babando, viu, Sara? Qualquer hora eu quero ir na caseiro, que é um espaço autogestionado. Aí é diferente, porque você está criando uma condição de trabalho que você está ali como um trabalhador construindo uma proposta que você não tem recurso público, uma aprovação de lei. Agora, se você tem recurso público, para mim é obrigatório, você tem que ter dinheiro para o artista, não tem jeito. Todo mundo ganhar e o artista que está ali participando não ganhar, né? Então, assim, tem o recurso. Na primeira edição, a gente conseguiu esse recurso, selecionamos 5 pessoas e sempre a gente separa também 2 suplentes. Por quê? Porque a gente sabe que imprevisto acontece. Às vezes a pessoa passou, mas perto de chegar fala, putz, sei lá, a pessoa tem filho, igual eu. Minha filha ficou doente, não vou poder ir. O que a gente vai? A gente vai perder aquele recurso, né? A gente já pode deixar uma pessoa que está ali pré-avisada, né, de que ela pode ser selecionada. Então, a gente tem 2 suplentes. Na primeira edição, o que aconteceu? A gente conversou também com os suplentes e um deles, o José Lara, por exemplo, ele falou assim, eu quero participar e eu topo participar, mesmo sem ter a verba do cachê, eu topo participar e tal. A gente fez uma reunião, discutiu, a gente falou, puxa,
Cara, projeto incrível, tinha espaço na galeria, tinha como fazer, ele, né, participou. A gente tem, além do cachê, gente, vamos lá, o que o edital contempla? O nosso edital ele contempla um cachê de R$ 1.500. Ele tem, para quem não está residindo em Belo Horizonte, né, fora da região metropolitana de Belo Horizonte, ele contempla esse translado, né, de modo econômico, aí a gente vai conversar com a pessoa e chegar, né, nessa compra dessa passagem. Ele contempla a hospedagem também pelo período que ela é presencial. Vou falar do formato também. E ele contempla também, a gente está fazendo agora até uma readequação do projeto, porque veja o nosso desafio, a gente tem uma planilha de 2019 realizando um evento em 2023, tá? Então, imagina vocês o aperto que a gente está passando assim, para fazer o evento. Mas é isso, aperta dali, aperta de cá, a gente vai fazer acontecer. Mas a gente está fazendo justamente uma readequação para destinar uma parte de recursos também para contribuir na produção de obra. Vamos supor, sei lá, a Mariana manda um projeto, tem a impressão de X fotografias ou precisa de um translado para ir para a cava da mineração que ela quer fazer as fotos, o registro. A gente vai em conversa, né, ali dentro do... eu vou chegar no formato também da residência, mas a gente vai tentar viabilizar as propostas das pessoas selecionadas, né? Então, assim, a gente não consegue ainda falar assim, ó, tanto você tem X, 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 mas não. É uma proposta da gente conseguir, em diálogo, abarcar a melhor realização possível das pesquisas que estão sendo propostas, né? A residência, ela tem um formato híbrido. O que isso quer dizer? Que ela tem uma parte que ela é virtual e uma outra que é presencial. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu que fazer uma residência muito curta, às vezes a gente gasta um tempo com uma parte, uma etapa do processo que ela poderia ser virtual. E a gente chegar no presencial já para produzir, já mão na massa, já se lançando num objeto de pesquisa, pulando algumas etapas. E também eu acho que a gente tem que ter uma consciência também de que a gente tem um cachê que também não é muito dinheiro. Visto as residências que eu venho acompanhando, não está ruim, não. Mas se você pegar e falar assim, olha, você vai ter que ficar um mês morando numa outra cidade ou frequentando um lugar com uma certa frequência e tem um cachê, não cobre. A gente sabe que não cobre. Então, o que a gente decidiu fazer? Dividir a residência, uma parte é virtual, né? Então, a residência ela começa no dia 15 de março e ela até o dia 26 de março, ela tem um período que ela é virtual. O que é esse virtual? Vão ser encontros semanais, e não é todo dia, tá? Mas vão ser... eu tenho até que colocar essa errata, viu, gente? No edital, porque eu coloquei que seria sempre terças e quintas, e não vai ser terças e quintas, vai ser, se não me engano, segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque a gente tem o Gui Cunha. O Gui Cunha é artista, produtor, gestor cultural, está à frente do Festival Internacional de Fotografia, é uma figura com uma bagagem incrível, uma generosidade que, na primeira edição, a participação dele foi tão crucial para os residentes que a gente falou, Gui, a gente quer você conosco durante todo o período da residência, fazendo essa interlocução com os residentes, né, de ser essa figura que está ali para ser essa interlocução, porque a gente tem na residência, pessoal, ainda a figura dos que a gente chama de provocadores, que são pessoas conhecidas, artistas conhecidos, que a gente convida para visitar a residência, né, presencialmente, e que eles vão fazer propostas, e a gente deixa essa participação deles bastante aberta, no sentido de deslocar um pouco também quem está participando de uma zona de conforto, às vezes, de trazer um outro olhar. Porque residência, aí é uma visão minha, e eu falava disso segunda-feira numa outra live, residência é um lugar de pesquisa. Não é um lugar só para você ir ali fazer o que você já sabe fazer. Residência não é um lugar para você fazer o que você já faz sempre, do mesmo jeito. Não, é um lugar de pesquisa. O que significa? Às vezes, se debruçar sobre um objeto que você não sabe para onde muito bem ele pode ir.
tem que ter um mínimo de abertura, né? Então, você está escrevendo o seu projeto, por que ele é um projeto? Porque ele não existe ainda. Às vezes ele está em curso, ele está no meio do caminho, ele já deriva de uma outra pesquisa. Mas por que ele é um projeto? Porque ele não está no presente. Então, ele tem um pezinho lá na frente, ele tem um pé no futuro, né? Então, esse lugar de abertura é onde o provocador entra, né? Trazendo uma contribuição, seja através do próprio trabalho, porque são artistas, né? Nessa edição, a gente tem a Mídia Negromonte, que é uma super artista, e o Marcelo Drummond, que também é um super artista e professor da Federal, né, de Minas Gerais, que estão à frente do SPY, que é o espaço onde vai ser a residência física, né, que é um espaço que já tem os seus 10 anos e desempenha um papel fundamental dentro da cena artística aqui em Belo Horizonte. E, além do que é um espaço super aconchegante, eu estava lá até hoje, assim, é uma delícia, porque é uma casa da década de 20. Então, para quem é de Belo Horizonte já sabe, né, é um espaço muito gostoso de se estar e trabalhar. E eles vêm, mais importante, eles já vêm há alguns anos fazendo essa prática diária de acompanhamento de artistas. Eu acho que isso também é importante. Então, são pessoas que já têm um certo saber e conhecimento, empatia, e entender o que é uma pesquisa em curso, né? Então, eu acho que isso é muito valioso para nós que somos artistas e estamos ali, às vezes, num processo de pesquisa, né? Porque não adianta você mostrar sua pesquisa ali com a mão tremendo, titubeando, com medo do que a pessoa, né, também não é saudável, né? E também teremos o Marco Paulo Rola, também, que é um outro artista assim, do campo da performance, que é incontornável, né? Assim, para quem estuda esse assunto, e que costuma dar uma sacudida do jeito dele, né, nas pesquisas de todo mundo, mas é uma pessoa que tem um conhecimento, né, e também um artista gestor que está à frente do MIP, da Manifestação Internacional da Performance, que é um evento que estrutura, inclusive, o campo da performance no país, assim, né, coloca Belo Horizonte nesse lugar central, assim. Então, para quem é daqui e tem conhecimento no campo da performance, sabe que o MIP assim, são eventos que você não pode deixar de ir nunca, né? Então, a gente já tem esses 3 provocadores, além de outras surpresas que a gente já está, enfim, elaborando, assim, mas que eu não posso falar ainda, gente. Mas, então, a residência ela tem essa parte virtual, que são conversas que a gente vai ter de apresentação de projeto, de uma interlocução já com o Gui Cunha para entender essas demandas do projeto de cada um, e a gente tem essa parte presencial, que também engloba a participação no fórum. O fórum é do dia 12 ao dia 15 de abril. Então, adivinhem vocês como que a gente vai concluir o fórum dentro da residência, né? Então, o fórum todo ele vai para dentro do espaço da residência, né? Então, ele conclui com esse ateliê aberto, esse compartilhamento de processos, que não é uma exposição, é importante dizer isso, ele não é uma exposição, mas, claro, você está ali, artista, trabalhando, você quer apresentar sua proposta de um jeito que ela seja o mais bem apresentável. O que aconteceu na primeira edição, ainda foi o quê? Virou uma exposição, inclusive assim, de alta qualidade, porque os trabalhos já estavam ganhando uma forma, e olha que foram só 2 semanas, mas os trabalhos já estavam ganhando uma forma tão redonda que foi uma efervescência que virou uma exposição, assim, né? Da primeira edição participaram a Lorena Dark, Davi Secon, que era do Rio Grande do Sul, a Jéssica Lemos, que estava em São João, que é baiana, mas que estava em São João del Rei, a Júlia Baumfeld, que é de Belo Horizonte, o Bruno Rios e o José Lara. Foi assim um grupo que foi um acontecimento ali, a ocupação dessa galeria, né, que virou esse espaço de residência e que ao final virou exposição e que eles continuam, inclusive, desdobrando, né, para vários outros projetos. A Jéssica, por exemplo, o trabalho que ela desenvolveu durante a residência virou uma individual que ela fez na sequência no próprio BDMG, inclusive, né? Bruno também tem circulado com as pesquisas, então a gente vai vendo como que isso vai reverberando no trabalho de cada um. Eu já estou aqui há 30 minutos falando. O que eu acho importante dizer, né? Algumas dúvidas. Uma objetiva que pelo menos 3 pessoas me escreveram
foi uma inconsistência do número de caracteres no projeto que está no edital e no que está no formulário. Eu já corrigi essa inconsistência, porque no formulário estava 1.400 caracteres e no edital estava 2.400. E aí o pessoal falando, gente, é qual? É um ou é o outro? E aí, não, vamos deixar 2.400, que é uma lauda, que tá bom. Assim, agora, um toque que eu dou a vocês, tentem sempre ser o mais concisos possíveis. Por quê? Imagina que a comissão está ali olhando, né, e vai ser formado por mim, pela Ludmila e pelo Gui Cunha, que vão estar à frente desse processo. A gente está lendo 200 laudas ali, sabe? É muito conteúdo. Então, é o que eu falo, né? Assim, nos acompanhamentos, no passo, assim, concisão assim, é ouro, sabe? Tentar reduzir o máximo a sua ideia ao que ela pode ser entendida em menos palavras é ouro mesmo, sabe? Então, é sempre, o texto, ele é sempre falando o que você vai fazer, como você vai fazer, por que ele é importante e se você vislumbra algum resultado desse processo, né? Metodologia, às vezes, assim, se é importante como que fala, pelo processo, pela dinâmica do seu trabalho. Eu, por exemplo, quando eu vou mandar as minhas inscrições de residência, eu costumo mandar cronograma, porque eu quero demonstrar para a pessoa que o tempo que tem ali é viável para eu executar o que eu estou dizendo que eu quero executar. Porque a gente já está catimbado aqui de muito edital, né? Assim, eu, como artista, já participei de 16 residências até aqui, já fui jurado de um bocado de outras, né? De prêmios, de editais, de salões, essas coisas. Já escrevi também, né, projetos como fórum, então a gente está do outro lado também pensando nesses editais, como que eles vão acontecer. E, assim, eu acho que a gente se coloca no lugar do outro, no lugar de quem está lendo, é um ótimo exercício. Mostrar para uma pessoa que não está tão envolvida no processo como você é um ótimo exercício. Para ver assim, lê aqui para mim, vê se você entende o que eu quero fazer. Porque às vezes está muito claro, gente, mas para o outro não está. Ou, às vezes, a proposta, você lê o edital, você sabe que você tem 15 dias de trabalho presencial, não lembro agora se dá 15 ou 20 dias de presencial, e você manda uma proposta que vai precisar de 9 meses para aquilo, né, ter qualquer viabilidade, né? Ou vai gastar rios de dinheiro para fazer aquele trabalho, ou o espaço que a residência dispõe, né, que é dividido com outros artistas, o trabalho precisa de um galpão, suponhamos. São coisas que a gente vai ter que adequar esse pensamento também ao que é viável, né? Então, entender as condições, né, o contexto, os recursos que estão sendo disponibilizados, ajuda também a gente a entender e dimensionar a nossa proposta, para a gente também não se lançar, às vezes é o famoso tiro no pé, né? Você vai enchendo, acha que a proposta está pouca, aí quando você acha que a proposta está pouca, o que você faz? Não, vou fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, o projeto é tão, mas você está falando tanto, vai fazer tanta coisa que eu acho que não vai ter isso aqui é completamente inviável, sabe? Então, às vezes, é se segurar mesmo naquela proposta que te dá tesão de fazer e que vai te movimentar a estar aqui com a gente, né, ali no ateliê, produzindo e querendo fazer aquilo ali, né? Então, assim, é uma dica nessa hora de escrever esse projeto, tá? A gente tem a mini bio, que é um espaço para vocês falarem sobre vocês, né? Basicamente, a gente, nessa mini bio, se você tem alguma formação na área, é interessante comentar. Se você já participou de algum salão, de alguma exposição que seja relevante, ou falar, às vezes, até do seu... fora do país tem esse tal do Artist Statement, né, que seria uma declaração, assim, meio falando do seu interesse poético. Às vezes é uma coisa que também cabe em algumas mini-bios, né, que pode ser, mas é sempre um texto muito sucinto, por isso são 1.000 caracteres, né? É para reconhecer de onde você fala, qual que é o seu interesse e por onde você tem andado, assim. Isso são informações importantes. Por que é importante, gente?
assim como o portfólio, ele não é obrigatório, mas por que eu recomendo vocês fortemente a anexarem um portfólio se vocês tiverem? E aí eu falo assim, enquanto artista mesmo aqui, tá? Porque a gente está mandando um projeto. Então, é uma coisa que eu estou falando que eu quero fazer. Ela não está aqui agora, está lá no futuro. Aí, se eu falo que eu vou fazer uma coisa, esse lugar da onde a gente fala, ele está muito embasado pelas coisas que a gente já fez. Porque se a Mariana fala comigo aqui, se a Artemis fala comigo, eu vou fazer uma performance que eu vou ficar 5 dias sem comer, sem beber, documentando, sei lá, tô chutando aqui o projeto aqui, né, do nada. Aí eu falo assim, gente, essa menina vai morrer. Não vai dar certo esse negócio. Não vou. Mas aí se eu olho lá no portfólio dela e vejo que, na verdade, isso é uma coisa que já atravessa o campo de ação dela há muito tempo. Eu vejo que não, ela vai dar conta, ela já fez isso aqui, uma ação dessa série, em um outro espaço. A Luciana está propondo um projeto que ela vai nos fazer uma foto, não sei aonde, não sei de qual jeito, uma série assim. Aí eu olho lá, ela já fez trabalhos que têm essa correspondência. Então, às vezes, o portfólio ele ajuda também a entender que a pessoa tem condições para dizer que ela quer desenvolver. Não é mandatório, mas ele contribui no processo de decidir. Né? Ali, você vê uma pesquisa que está muito já caminhando consistentemente dentro de um campo, e aí você olha a pessoa e fala, nossa, que demais, assim, olha que proposta incrível, né? Então, o portfólio é esse lugar que a gente conhece também um pouco do que já foi feito, né? O projeto, o campo que a gente tem lá para anexar o projeto, é uma chance, às vezes, porque só no texto não se resume. Imagina, a gente está falando de imagem, de foto performance, né? Que pode se expandir para várias linguagens. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A diversidade de pessoas que a gente convidou para o fórum e a diversidade de pessoas, por exemplo, que a gente tem para a segunda edição, que eu já trago esse spoiler para vocês aqui já já, demonstra o quanto que esse campo é diverso. Mas, por exemplo, ontem a gente estava conversando com a Aleta Valente, que, para quem conhece o trabalho dela, ela começou com uma alcunha no Facebook primeiro, depois no Instagram, e aí isso tomou uma proporção gigante, que é a ex-Miss Febem. E ela, assim como outros artistas, né? E aí eu estou pensando aqui em artistas que operam nesse campo das redes, por exemplo, como o espaço de produção e circulação ao mesmo tempo. Eles dão esse nó no sistema e não tem como ignorar mais. Mas isso não é arte. Então é o quê? Né? A gente vai assumir esse lugar. Isso está acontecendo agora, né? Artistas que incorporam o meio de circulação, a arte sempre se deu esse trabalho de incorporar para dentro dela processos de produção que caem em desuso. E aí, né? Quantos processos que não estavam a princípio dentro do campo artístico e que hoje estão, né? Então, por que a gente não vai pensar esse campo também das redes sociais como um lugar de produção e circulação? O trabalho do Davi Secon foi todo em cima disso, de personas que ele criou, que ele circulava com essa persona, né? Ele criou um perfil no Instagram e que ele circulava com ela pelos lugares da cidade, interagia com as pessoas, e o trabalho dele acontecia todo no Instagram, né? Então, ele já estava nesse processo de pesquisa, né? Então, assim, o fórum foi um impulsionador para ele aprofundar nesse lugar, né? Então, esse trabalho ele não precisa necessariamente estar ligado a uma coisa assim, foto impressa, sabe? Vou ter que tirar foto de mim e está impresso. Não, né? É justamente pensar qual é essa relação da interlocução de um campo de uma ação que acontece, mas ela também existe enquanto imagem, seja ela estática ou em movimento também, né? Porque a gente, às vezes, do vídeo, ele também atravessa e não tem como escapar dele, né? Então, tem essa abertura, tá? De tensionar até mesmo e perguntar o que é, né?
Então, esse lugar de pesquisa, a gente está justamente interessado em trazer pessoas que estão interessadas em tensionar também esses campos, né? Que mais, pessoal? Deixa eu olhar aqui também o formulário, Gente, mas eu acho que quem... Ah, Chicão. Ah lá, foi o Chicão. Nossa, perdão, eu vou te responder, viu? Mas eu já até alterei o formulário, viu, para 2.400. Eu corrigi essa inconsistência. Então, um deslize na hora de passar a quantidade de caracteres de um para o outro. gente, aproveita para perguntar agora, viu? Porque Nós já estamos aí, né, são 8h40. a gente vai até as 9 horas, né, Lucas? Nossa senhora, eu tô hoje, gente, assim, pó da rabiola. Eu tô tentando aqui, eu tô com um formulário também, né, aqui, mas a gente não tem nenhuma, eu acho assim, nenhum ponto, né? A gente tem um memorial descritivo, que é isso, que é falar sobre, né? O título da pesquisa, ele é muito mais para a gente poder, enfim, como que fala? Né, assim, até nomear as pesquisas, sabe? É interessante quando tem, mas não se preocupem, se não tem um nome, tá tudo certo. É só porque quando já tem o nome, é interessante porque a gente acaba nomeando a pesquisa e fala assim, o projeto de fulano, aquele projeto, tal, sabe? A gente, quando está na seleção, né, é interessante a gente ter esse nome e às vezes é uma camada de sentido também, né? Óbvio. Vai, Mariana. Oi, boa noite. Deixa eu Boa baixar minha noite. mãozinha aqui, senão uma coisa eu esqueço. Talvez minha dúvida seja um pouco boba, ou talvez ajude, mas eu acredito que a foto performance ela tensiona muito os dois campos, né? O da fotografia e o da performance. E de algum modo a gente não quer dar ênfase só no objeto ali, imagem, mas também a ação. E aí, pela minha experiência, assim, eu vivo muitas vezes um conflito, porque eu estou dentro e fora da ação, porque geralmente eu gosto de me fotografar. Uhum. E aí, o dar a permissão para o outro fazer isso, muitas vezes muda muito o trabalho. Todas as vezes muda muito o trabalho. Todas as vezes que eu consegui deixar alguém fotografar foi muito difícil. Mas nesse processo eu fui descobrindo que era muito importante para mim colocar uma outra camada na fotografia que não fosse só de registro ou de documento do que aconteceu. Muitas Uhum. vezes, aquilo que eu queria que acontecesse nasce no momento da edição, que daí é uma outra camada de possibilidade da gente, enquanto autor da ação que está sendo realizada, interferir naquilo que o outro que vai chegar para o outro, né? Sim. Quando eu tiro uma foto ampla aqui do que aconteceu e monto um storyboard, como se fosse uma cena construída com início, meio e fim, eu tenho um objetivo, fiz uma escolha. Agora, quando eu embaralho esses sentidos, eu posso transformar numa outra coisa. E aí Sim. entra o vídeo, por exemplo. Muitas vezes eu acabo não gostando do resultado fotográfico e construo uma outra coisa que pode partir da fotografia, mas se transforma em vídeo. E aí você falou que no caso desse edital, os registros vão ser feitos por um terceiro. Como que negociaria essa questão? Não, Eu mas tenho uma olha só, equipe. deixa eu só esclarecer essa dúvida. Assim, eu vou de trás para frente. O fotógrafo, quando eu falo, ele não vai estar lá para fotografar a obra, né? Ele vai estar fazendo um registro Do processo. do evento, né? Ele vai ali documentar o processo. A gente pode, inclusive, por meio da nossa equipe de produção, facilitar o contato com uma rede de amigos, fotógrafos e tal, que poderiam auxiliar na produção das imagens, quando necessário. O que a gente viu acontecer, por exemplo, na primeira residência, e que eu já vivenciei muito nas residências que eu fiz, por exemplo, é que os próprios artistas começam a se ajudar no processo, né? E isso é uma coisa muito natural no processo de residência, né? Segundo eu estava participando dessa live sobre Terra Una, assim, os trabalhos que eu fiz foi fotografado, alguns foi pelo Shima, outro foi pelo Domingos Guimarães, toda aquela série do Paulo, que é conhecida pra caramba, fui eu que fiz aquelas imagens, né? Na verdade, quase todas aquelas fotos dele que ele tem, fui eu que fiz, assim, porque a gente é muito amigo de longa data, né? Eu que fiz, assim.
Isso não é uma questão. Claro que isso interfere no trabalho. Os meus trabalhos, por exemplo, eu sempre chamo amigos, mas assim, eu sou do tipo que define o quadro e põe uma pessoa ali só para apertar o botão, assim, né? Mas tem o Rodrigo Braga, na live dele semana passada, ele comentava sobre esse processo, que ele só trabalhou com fotógrafo uma única vez. Então, acho que cada artista trabalha, mas a Marina Abramovic, ela só trabalha com o mesmo fotógrafo há anos, que sempre faz as fotos dela, né? Então, a gente não sabe nem como seria se não fosse através desse cara, que tem uma qualidade absurda sempre, né? Então, cada artista tem um modus operandi. Há infinidade de projetos, de propostas, de atravessamentos que pode acontecer em relação a esse campo da fotografia e da performance, eles são infinitos, a meu ver, né? Porque você falou, você vai fotografando, e se você fotografou, e você olha para aquilo e fala, não faz sentido enquanto foto, eu vou escanear isso de novo, isso vai virar vídeo, e eu vou fazer uma narração em cima, e vai aparecer não sei o quê. Muito Pode legal, ser. porque daí tem outras Ou linguagens. a imagem vai ser, né, vai ter um trabalho de edição em cima dessa imagem, né? Quantos artistas que a gente não conhece que, na verdade, que chega até nós é um trabalho de edição, de pós-produção absurdo em cima das imagens que eles fazem, né? Isso tira o mérito do trabalho, né? Não, gente. Essas questões, esse purismo, eu não acho que eles, embora algumas pessoas ainda elencam isso como uma questão, eu acho que a gente já ultrapassou isso, desse purismo. Se você vai interferir na imagem, imprimir, rasgar, escanear, depois pintar por cima, e o que não vai ser uma pintura e não vai ser a foto, não sei, né? Eu acho que eu tô assim, né? Como é um campo que eu me interesso muito, a gente vai aumentando a nossa bagagem, o repertório de artistas, mas, cara, é um espaço tão múltiplo, esse diálogo da fotografia, do vídeo e da performance e do corpo, né, de algum modo, que vai colocando questões que a gente não tem resposta. E, para mim, honestamente, eu acho que não se trata de dar uma resposta. Eu não acho, enquanto artista, que a gente está aqui para dar resposta. Eu acho que a gente está A gente muito quer mais mais é apto fazer do que a dar resposta. colocar problema, a fazer perguntas, sabe? Então, eu acho que o fórum é esse espaço para se promover perguntas, né? E justamente fazer a circulação de ideias. Então, assim, falando já da segunda edição, a gente tem uma segunda edição que a gente está trazendo, né, para Belo Horizonte e que vai passar pela residência, obviamente, mas a gente está trazendo a Leonora de Barros, Paulo Bruschi, Lia Chaya, Uira Sodoma, toda a geração de artistas de Belo Horizonte, que tem uma geração incrível, né? O Randolfo Lamonier, o Vitor Galvão, a Sara Não Tem Nome, e aí a gente sempre tem essa interlocução com curadores, professores que estão pensando e articulando esse campo. Então, Júlio Martins, a Cris Fornaciari, Amir Brito, vai ter uma mesa só sobre publicação, né? O Amir Brito, por exemplo, organizou uma exposição inteira do livro enquanto performance, de artistas que incorporam o meio da publicação impressa como performance. Olha para você ver, a gente está falando de livro, mas o campo da foto performance, porque quantos artistas não exploram essa relação da narrativa fotográfica no espaço da página, né? As possibilidades, gente, elas são infinitas. Eu fico pirando aqui, despirocando aqui, né, de proposta. Mas o que eu acho que a gente pode tolher alguma... Estou te vendo, hein, Ramiel? O que eu acho que tem que ter uma noção é assim, vou mandar um projeto de pintura? Não, gente, a menos que seja ter uma relação, né? Vou mandar um projeto de escultura, de gravura, a gente não tem nem estrutura de gravura. A menos que tenha uma relação com esse interesse de articular esses campos, né? Tem uma abertura, né? Mas dentro mesmo desse lugar fechado, ele ainda é infinito de possibilidades. Então, eu acho que, assim, as possibilidades, às vezes a gente fala assim, mas é tão pouco. Não, não é não, gente. Tem 1000 possibilidades dentro desse universo, né? As inscrições que a gente recebeu na primeira edição demonstraram isso, assim, nossa, nota 10, assim, o negócio. E inscrições de uma qualidade altíssima. E a gente faz um trabalho de tentar contemplar também, a gente está muito atento, né, a gente contemplar propostas que abarquem uma diversidade de abordagens sobre esse campo.
mas também uma diversidade de pessoas produzindo em diferentes partes do país. A gente gostaria de ter mais bolsas, mais recursos. A gente não consegue trazer muita gente fora porque nosso recurso é muito limitado, né? Mas eu acho que trazer pessoas também de outros lugares, que às vezes tem gente que fala assim, mas podia ser só de BH. Gente, não podia. É importante ter pessoas de outros lugares nessa cidade, né? Então, assim, por exemplo, eu participei do Bolsa Pampulha. A coisa mais incrível que tinha no Bolsa Pampulha era pessoas de vários estados produzindo durante 6 meses nessa cidade. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas com as quais eu me articulo hoje nacionalmente e não só na minha bolha local, sabe? Então, ter pessoas de outros lugares, trazer artistas de outros estados é fundamental. Não é porque não tem coisa boa aqui, não. É pelo contrário, é para a gente levar o que é bom daqui para fora, né? E não ficar na nossa bolha aqui, né? Vai, Ramiel. A minha pergunta é bem Deixa eu baixar minha mão também. A minha pergunta é bem simples também, bem besta, assim, porque eu não cheguei a ler muito do edital, que eu tava sem tempo. Mas eu aproveitei essa chamada para vir, mas eu queria saber se o edital é para uma pessoa só que pode se inscrever ou pode ser em coletivo, que eu participo de um coletivo que é um Não, pode selo de ser produção. coletivo. Tá, Pode ser coletivo. A única observação e consideração que a gente colocou no nosso edital é o cachê ele é destinado à proposta selecionada. Então, se o coletivo tem 2, 3, 4, 10 pessoas, a gente tem um cachê fixo de R$ 1.500, tá? beleza. É a única consideração. O espaço de Uhum. trabalho, a coisa, o transporte, se ele for de outro estado, a gente também vai ter que dar uma negociada, porque a gente não imagina se o coletivo tem 10 pessoas. Eu acho que seria Uhum. muito triste perder uma proposta muito boa, porque a gente não tem passagem para todo mundo. Mas e se a gente, né, negociar, sei lá, vai todo mundo de van? Não. Sei lá, a gente pode pensar saídas, né? Eu Eu acho tenho que um a gente coletivo que ele tem bastante gente, mas no caso eu acho que a gente vai se inscrever em outro que é só eu e mais uma pessoa. Que aí é um tá, selo de produção, mas aí é só isso mesmo. não, ótimo, Obrigada. nada. Mais questões, gente? Agora que eu estou vendo, gente, tem mais de 40 pessoas aqui, eu só estou vendo os meus rostinhos. É. Bruno Novaes, Gabriel, eu vou começar a fazer perguntas, gente, pro povo agora. Eu não encontrei o lugar para clicar na mãozinha, mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Maravilha, eu sou o Almira, aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho muito interesse em trabalhos que dialogam com a cidade, com os subúrbios das cidades. E eu queria saber se teria, tipo, como ter alguma pessoa que conhece mais algumas coisas, porque eu faço um projeto junto com outro amigo fotógrafo que ele documenta condições em subúrbios de vários lugares, né? Então, só que a gente não conhece muito bem sair chegando em outra cidade, não pode não ser a conduta mais segura, né? Sim. Então, saber se a gente, dentro das diretrizes do projeto, teria essa abertura de chegar alguém e falar, pô, eu queria conhecer um pouquinho melhor algumas coisas e se faz, tá dentro do escopo, né, do que vocês esperam também. Almir, o que eu te trago, assim, condições tem, né? Eu acho que é tudo um processo. A questão que eu coloco sempre, assim, e aí eu estou falando num lugar meu de artista que também faz esse processo de acompanhamento de outros artistas. Eu acho que é sempre pensar na questão ética, né, da coisa, porque sempre quando a gente lida com pessoas, a gente tem que pensar como que a gente se relaciona com essas pessoas, para não ser uma coisa que eu vou ali, tá, faço negócio, saio fora e tal, né? Pensar qual relação você quer estabelecer, né, do teu trabalho, qual a interlocução que você quer fazer com essas pessoas, né? Porque você pode muito bem aqui, BH é uma cidade, né, que tem uma cena riquíssima também, né, nos subúrbios. Eu estou lembrando aqui lá no Favelinha, né, na Serra, por exemplo, que tem um trabalho incrível que às vezes você pode chegar para o pessoal e falar assim, gente, estou aqui, estou fazendo uma residência, queria conhecer o projeto de vocês, ou já se inteirar disso antes. Às vezes essa etapa virtual do projeto pode ser para justamente se aproximar e conhecer as ações, né? O Gui Cunha, por exemplo, ele tem um projeto incrível que chama Retratistas do Morro, né? Que ele foi recuperar todo um acervo que estava, né, espalhado de fotógrafos que moravam, eu não sei se era no Serra, no Veracruz, mas que faz, né, um trabalho, uma publicação incrível com esse... Acho que é no Morro do Papagaio, Lucas.
Morro do Papagaio, né? Morro É. do Papagaio era? Nossa, É, eu acho que o Retratistas do Morro é do Morro do Papagaio. é, mas assim, é um projeto incrível, Almir. É tipo, é uma, por exemplo, o Gui Cunha seria uma figura incrível para ser uma interlocução, mas você às vezes pode somar, né, forças a algo que já existe na cidade. Então, assim, escrever projeto de residência dá trabalho, né, gente? Porque você tem que pesquisar antes. Eu sempre falo que é um exercício também ficcional, porque você não conhece o lugar, você não conhece as pessoas, e você fica imaginando, tem que ter uma certa capacidade de imaginar e antever possibilidades, desdobramentos para algo que você quer fazer. Então, assim, tem uma abertura para que você chegue aqui e fale assim, nossa, que viagem, velho. Nossa, quanta residência que eu já fiz. Em geral, eu acabo realizando o que eu mando. Mas, por exemplo, eu posso te dar um exemplo. Assim, eu fui para a residência da FAAP para fazer um trabalho com as feiras de rua, que era uma pesquisa que eu já tenho, que eu comecei no Bolsa Pampulha. Eu cheguei e olhei para a situação da praça no lugar onde eu estava morando e falei, eu não vou fazer o trabalho, eu não dou conta de ignorar o que está me atravessando aqui. Conversei com o pessoal e falei assim, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque não tem como eu ignorar o que está diante de mim enquanto artista. Né, é isso que está pulsando aqui. Eu não vou também fazer algo que não faça sentido para mim, né? Mas, né, tinha sua pertinência, então a coisa aconteceu. Então, assim, residência artística tem um risco para o artista e também para a organização. A gente está ciente disso, tá, gente? Então, tentar antever, ser claros o mais, mas toda residência ela tem a sua maleabilidade, até porque senão não seria pesquisa, né? Muito obrigado, valeu. Muito bom mesmo. Ó, tem pergunta aqui. Estou muito entendendo, gostei dessa perspectiva. Participar de aprendizado, pesquisa, visualiza, mandar, estou desenvolvendo o campo da foto performance, trazendo movimento, chegando em espaço onde a aquarela não chega. Olha, aquarela, fiquei interessada, hein, João? Eu sou da aquarela aí também. Ei, Mariana, Mariana, vai. Mariana, pode falar. Deixa eu te voltar. Travei aqui. Boa noite, desculpa. Boa noite. Eu não trabalho nem com foto, nem com performance, mas eu me interesso muito pelo campo do vídeo. Eu acho que, para mim, é um lugar que não é que ele é confortável, mas é onde eu consigo me expressar de uma maneira mais objetiva, assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se... Eu gostaria de, talvez, escrever um projeto que seja um desdobramento de uma pesquisa associado ao universo do estudo, da biblioteca, enfim. E eu sei que o SPY tem uma biblioteca e que tem algumas outras dependências. A gente pode usar os elementos do espaço da residência como projeto? Isso é liberado ou não? É negociado, porque o que acontece? O SPY tem uma biblioteca, não é uma biblioteca gigante, mas é uma biblioteca generosa, assim, com livros bem selecionados, que está no espaço, inclusive, da residência, né? Um dos espaços da residência, então, assim, tem sim essa abertura. Então, assim, é uma proposta. A gente não coloca assim, pode fazer, né, assim, tudo, porque é um processo sempre de negociação, mas sim, o espaço da residência é um espaço de trabalho. Então, se a biblioteca está dentro do espaço de trabalho, logo ela pode ser um espaço também de pesquisa, né? Se é vídeo, também não tem problema, gente. Assim, essa questão da relação da fotografia e do vídeo, elas andam juntas. Eu adoraria que o evento pudesse chamar de foto e vídeo performance, sabe? Só que pegou esse nome, Fórum Foto Performance, ficou... Não é fechado, né? Até pensando, né, nos convidados, nas pessoas que a gente leva, o Dalton, por exemplo, ele tem muito mais trabalho que são vídeo performance do que foto performance, né? Então, justamente porque esses campos costumam caminhar juntos, né? Então, assim, tem essa abertura sim, Mariana. Obrigada. De nada. Temos mais mãozinhas levantadas aqui. Eu acho que a conversa foi muito clara, assim, acho que todo mundo... Acho que a gente pode ir encaminhando, né?
Pessoal, o que que eu queria, né, dar assim, uma última dica para vocês, preciosa. Não deixa para o último dia, tá? Só isso. Não deixa para o último dia. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Quando a gente vai recebendo as inscrições, naturalmente a gente vai vendo elas por ordem de chegada, tá? Então, aquelas que foram recebidas primeiro, elas vão ser vistas primeiro, né? Então, tem uma questão aí que é própria até do olhar do processo seletivo, que a gente vai ali elencando cada pessoa, né? A gente tem um processo que cada um vai fazendo a sua pré-seleção e depois a gente conversa a partir dessa pré-seleção e vai fazendo esse encontro e aí vai para a discussão mesmo, né, das propostas, e aí é onde a coisa demora, mas a gente vai lendo essas propostas ao longo do tempo ali. Então, as propostas que são recebidas primeiro, elas vão sendo vistas primeiro. Então, se você deixa para mandar a sua proposta lá atrás, a chance da sua proposta ser vista depois enfim, imagina, dezenas de projetos que às vezes também são muito bons e já estão ali no pré, você fala, meu Deus, já tem... Tá tudo virando, sabe, aquela lista de prioridades que quando você vê tem uma lista tão enorme que nada vira prioridade? Assim, vocês já viram essa lista? Já passaram por isso? Chega uma hora que você tem tanta gente selecionada que você já fala assim, não, o que só vai entrar aqui agora o que for assim, nossa, meu Deus, muito, muito, assim, saltando aos olhos. Porque você já tem ali um conjunto de propostas que já daria para fazer 10 anos de fórum. Então, não deixa para mandar por último, né? Tenha esse carinho com a sua proposta de que ela seja vista o quanto antes, né? A gente vai ver todas com muita atenção, a gente tem esse respeito, né, como artistas também, de como a gente gostaria de ver, mas também se coloquem no lugar de quem está do outro lado da mesa, porque isso vai ajudar muito assim, a entender que chega a hora que você já tem, sei lá, 100 propostas que já estão ali no pré-selecionado e que vai chegando e não para de chegar, gente. Tem até uma vez eu vi uma estatística que 80% das inscrições acontecem no último dia. E desses 80%, 80% na última hora. E eu vi que isso é bem real, porque no fórum, assim, no último dia, era uma enxurrada de inscrições. Na última hora, eu até dava risada de tanta inscrição que chegava na última hora. E tiveram várias que chegaram depois do tempo de inscrição. E a gente não acolhe. E não acolhe para ser justo com as pessoas que mandaram dentro do prazo. Senão não adianta ter prazo, né, gente? Então, assim, a gente tem que ser justo com as pessoas que se dedicaram, mandaram antes, porque senão aí vira bagunça também. Então, acho que é um sinal de respeito com quem manda dentro do prazo. Então, assim, mandou fora, chegou fora do prazo que está lá estabelecido, acabou. Acho que no Google Forms não tem nem esse jeito, porque a gente já bloqueia lá, na própria submissão, o formulário já cai, né, a partir daquele horário. Eu estou vendo que tem umas pessoas perguntando. O link da inscrição e o edital está no nosso site, tá? No nosso site, que é www.forumfotoperformance.com, tá bom? Ele está lá. Só para encaixar o que vocês estão falando, eu não posso enviar a proposta como um vídeo ou tem que ser um projeto de foto mesmo? Não, pode ser vídeo, tem essa interlocução, gente. Às vezes você pode até descobrir que o seu projeto de vídeo, no final, pode virar uma foto. E vice-versa. Então, eu acho que tem essa abertura, tá? Outra pessoa falando, oi, Lucas, bacana ouvir vocês, sou sem áudio no celular, mas queria perguntar, seria possível enviar um projeto que proponha colaborações com performance de BH? Sim, com certeza. Também me coloco frente à câmera, mas precisaria de outros focos para levar a cabo as ações. A Jéssica Lemos trabalhou com várias mulheres negras da cidade, era uma proposta dela, então foi um trabalho que ela trouxe várias mulheres para contribuir com a proposta dela, né? E que foi uma coisa que ela foi articular aqui na estadia dela. Então, sim, você pode trabalhar com outros performances, com outros artistas, né? Por que não? Acho isso tudo que vem a somar e que cabe dentro da proposta, né? Que a gente conseguir abarcar, a gente está aberto a ela, tá, gente? Então, assim, não deixem para a última hora. Quem não segue o Fórum Foto Performance no Instagram, siga. Quem não assina a nossa newsletter, eu também sugiro que assine,
né? As inscrições vão até o dia 17 de fevereiro, que é a semana que vem já, tá? O resultado vai sair no dia 28 de fevereiro e a residência começa no dia 15 de março. Então, a gente tem esse cronograma aí. E do dia 12 ao dia 15 de abril, separem essa data no calendário de vocês, independente se vocês vão estar conosco ou não na residência, sugiro fortemente a vocês que venham, né, se não estiverem em BH, para o fórum, porque, gente, a gente atrasou esse evento 3 anos com o único objetivo de fazer ele presencial, porque a gente acredita no encontro. Então, na primeira edição, a gente viu muitos contatos acontecendo. É nessa saidinha para o bar, depois que, às vezes, é um projeto novo que surge, uma exposição, uma parceria. Então, a gente acredita muito nesse contato, nessa rede de afetos. Então, assim, venham para Belo Horizonte, separem essa data. Inclusive, é a única semana que não é feriado prolongado em abril, porque abril está abençoado. Aí, é a única semana que não tem feriado. Então, assim, do dia 12 ao dia 15, né? Mas vai ser realmente ímpar. Dos nomes que eu não falei ainda, Thiago Santana, Rafael Bequi, Linga Cássio. Gente, olha o nível das pessoas, é maravilhoso, assim, ver essas pessoas reunidas. Luciana Magno, gente vindo lá de Belém para cá para apresentar suas pesquisas. Então, é realmente um evento muito ímpar que a gente raramente vê, né, essas pessoas reunidas para apresentar os seus trabalhos. Então, assim, a razão da gente fazer esse evento é realmente congregar essas pessoas no lugar. Então, a gente conta também com a presença de vocês, tá? Ótimo, ótimo. Ô, Lucas, fala para a gente do acompanhamento, porque senão... Nossa, olha aí, pra você ver. Nossa, a cabeça tá ruim hoje, gente. Não, eu também, assim, só para, né, quem tem interesse, eu tenho um projeto novo que, assim, eu fiquei adiando também há anos e que agora está rolando, que é o Confabulações, que é um programa que eu criei de acompanhamento artístico. O individual já tá até cheio, assim, já acabou, mas o coletivo ainda tem algumas vagas, vai começar em março, e é um espaço, né, esse espaço de empático para trabalhar mesmo, fazer um acompanhamento de que tem interesse, né, de aprofundar no campo da pesquisa, mas que também tem interesse numa abordagem que seja mais pragmática, tá, gente? Porque eu sou, assim, bem pé no chão. Assim, vamos pôr o pezinho, sabe, assim, aquela coisa, a gente fica ali viajando, mas também tem a hora que eu puxo e falo assim, vamos organizar isso, como que a gente, né, se organiza para mandar um projeto, como que a gente escreve uma coisa ou outra, lê esses textos e está em coletivo ali fazendo esse trabalho, é muito enriquecedor, né? Quem me acompanha nas redes, assim, eu tenho essa vivência, assim, que é um ateliê que não para mesmo, e eu acho que isso só se deve a um jeito também de se organizar, né, de se planejar sendo artista. Então, eu acho que é uma visão que carece assim, um pouco do meio de ter um certo profissionalismo mesmo, né, com a abordagem do campo. Então, faço esse convite para vocês que têm interesse nessa abordagem que lida com o campo poético, mas também com o campo de questões práticas, assim, a fazer parte do Confabulações, porque já está acabando as vagas, mas para o coletivo ainda tem. Começa em março, tá? Mas eu acho que não dura até lá as vagas, não. E é isso, gente. Aí E eu recomendo agradecimento. demais, assim, para mim, assim, o Lucas é uma referência assim, na minha trajetória, assim, desde o começo, com o Emerge, desde o começo, assim, com esse trabalho com outros artistas também. Então, assim, gente, recomendo demais. Recomendo. Eu não sou de indicar curso, eu não sou de indicar, assim, mas eu recomendo, assim. É transformador, assim, para mim, assim, a minha experiência com o Lucas, tanto de proximidade como artista ali, como gestor, assim, é uma experiência fantástica, assim. E de pensar o Emerge, né, o Anderson, que demais, assim, Lucas. gente, o Emerge hoje, né, o Ativismo, essa plataforma, né, eu lembro lá atrás a gente começando no primórdio, né, conversando dos primórdios, assim, e eu lembro eu falando com você assim, Wenders, me dá uma coisa, me fala, tem dinheiro, aonde é e para quem é e qual o deadline? Pronto, você já resolveu metade do problema de ler um edital, porque a gente, até o Emerge surgir, gente, ficava lendo edital até descobrir e falar assim, é só para gente do Rio Grande do Sul. Não tem dinheiro. Não, Exatamente. é só para quem lida com a pintura. Sabe, assim?
Tipo, gente, né? Aquela lógica do card é maravilhosa, poupa um trabalho, gente, e dá trabalho. Por isso que é importante também apoiar o ativismo, né? Com a quantia que vocês puderem. Às vezes é uma coisa irrisória, mas para quem está ali trabalhando, é um trabalho que a pessoa faz que é muito braçal, né, Wenders? Porque ficar organizando aqueles cards, eu não queria estar na sua pele, não. Mas é assim, dá trabalho. Então, assim, eu sempre falo isso, né? A gente tem que apoiar essas iniciativas que vão facilitar a nossa vida e militar também, né? No bom sentido da palavra, para a gente ter melhores condições de trabalho, gente. Pelo amor de Deus, porque chega da gente ter edital que tem ali recurso, tem dinheiro, está todo mundo pago, menos o artista, acabou, isso não tem como acontecer mais, né? Então, assim, eu não sei porque que a gente tem uma lei ainda que proíbe, né, isso de acontecer, mas infelizmente ainda é a realidade, né? Então, assim, o Anderson com o Emerge o Ativismo vem fazendo esse trabalho também de denunciar e botar o dedo e falar assim, que isso, que absurdo esse edital e tal, aí os caras voltam atrás, né? O edital do BDMG é um, por exemplo, que melhorou muito com as críticas. O edital da Casa Fiat, da Piccola, né? Que foi ridículo os primeiros. Hoje parece que deu uma melhorada. Né? Assim, hoje em dia, porque é uma coisa que a gente fala muito, né, Lucas? Então, assim, hoje eu acho que está nascendo essa ideia do edital ser parceiro do projeto, né? No começo tinha muito aquela ideia assim, o edital está só terceirizando para as pessoas as responsabilidades e os custos, né? Ali o dinheiro só serve ali para a pessoa dar um engate no projeto e o restante de tudo fica por conta do artista. Sim. Então, assim, a gente... Ô, Edson, o povo empolgou em fazer pergunta escrita aqui. Acho que o pessoal está com medo de pôr a cara. Acabei de olhar aqui, estou vendo as perguntas aqui. Eu vou responder rapidinho. Tá falando assim, o Marlon está falando novamente sobre o que você gostaria de ver no memorial descritivo. Memorial descritivo, gente, você vai falar o que você quer fazer, como você quer fazer, como, né, você vai realizar essa proposta, justificar, gente. É assim, imagina você está lendo vários projetos. Qual que é a pertinência da sua pesquisa? Por que ela vale estar dentro e ser a escolhida? Qual que é a pertinência, né, do que você quer pesquisar? Em qualquer projeto, de qualquer natureza, seja um projeto de mestrado, doutorado, um projeto de residência artística, um projeto que for de financiamento coletivo, você tem que falar para a pessoa por que você quer, o que você vai fazer e por que é importante ela te apoiar a fazer algo, né? Então, o memorial é a sua chance de vender seu peixe, gente. Então, assim, pensar como o outro vai ler também, o que é o essencial de estar ali, né? Mas falar o que você quer fazer, por que é importante, né, aquela proposta estar dentro das selecionadas, qual que é a coerência, como fala, qual que é a importância, a relevância dessa pesquisa, né? E aí não é assim, minha pesquisa é melhor, não é isso, mas como ela se articula diante, seja da sua própria pesquisa, seja do contexto político, do contexto social, do lugar, do seu momento de carreira, o que for. Isso tudo pode ser uma justificativa, mas pensar qual que é a mais potente, né? Então, volto lá no acompanhamento. A gente cansa de ver propostas boas, mal articuladas, bons trabalhos, às vezes boas articulações com trabalhos ruins. O desafio aqui é fazer essa balança, ela ser equilibrada. Não adianta você ter o texto lindo e o trabalho ser horrível. Não adianta também você ter o trabalho lindão e quando a pessoa lê o que a pessoa escreveu, você fala, meu Deus, era melhor não ter lido, sabe? Porque é realmente um trabalho e tanto, né? A Luciana perguntou, tem um projeto que ainda não aconteceu, tenho apenas o conceito. Se eu estiver nessa fase, é válida a inscrição? Sim, claro. A residência é justamente para você realizar um projeto que não aconteceu, ou que está acontecendo, ou em vias de acontecer, ou é um trabalho em processo. Então, não tem problema, Luciano. O seu desafio vai ser como tornar a sua proposta visível e acessível para quem estiver avaliando a sua proposta. Então, tem projetos que carecem de imagens de referência, tem projetos que carecem, às vezes, de layout, um desenho, sabe? Quando você lida com outros campos, né, instalação e tal, você tem que mandar croquis, desenho, simulação, material, essas coisas. No campo do seu projeto, pensar o que é importante para eu compreender a sua proposta, mesmo que ela não tenha acontecido. Chicão, as vagas estão abertas para coletivos de artistas ou para um acompanhamento em coletivo? Você está falando do Confabulações, Chicão? Eu acho que
Eu acho que sim, acompanhamento coletivo. Sim, do Confabulações pode ser coletivo, desde que seja um coletivo, né, de pessoas que estão articulando uma pesquisa poética, não tem problema ser um coletivo. Mas o importante é que o assunto, a apresentação, o que a gente vai girar em torno, seja em torno da pesquisa de um coletivo, que ele é entendido, são várias pessoas, né? Porém, elas têm uma pesquisa que ela caminha em conjunto, né? Então, ela não é a pesquisa individual de cada um, é a pesquisa desse conjunto de pessoas. Eu acho que no mais é isso, né, gente? Já são Eu acho que é 9h15. isso mesmo. Ô, gente, se alguém ficou com mais alguma dúvida, assim, vou só dar uma dica. A gente vai compartilhar com vocês o vídeo da conversa, vocês podem voltar na conversa. Então, assim, a gente vai publicar ele hoje, já subir ele para o YouTube, e amanhã, pela manhã, já vai estar disponível para vocês. Então, se alguém quiser voltar na conversa, pode ficar à vontade, a gente vai mandar para todo mundo por e-mail também. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E, assim, muito obrigado, Lucas, pela presença, pelo tempo. Foi um momento Obrigado, muito pessoal. bom. Acredito que foi proveitoso para todo mundo. E espero que... Queria que todo mundo fosse selecionado, mas desejo boa sorte para todo mundo. Gente, eu fiquei sonhando em participar, mas assim, falei assim, calma, Wenderson. Mas assim, muito obrigado a todo mundo pela presença, assim, desejo muita sorte e continue com a gente, hein? Quem ainda não colabora, contribui, dá uma visita ao nosso site, e assim, a gente está aí para trabalhar para tornar a vida de vocês melhor. Assim, e eu sempre digo, né? Soma com quem soma com você. Então, assim, a gente está aí na disposição, a gente está trabalhando muito, todo dia, a gente está lá publicando edital, a gente está defendendo, fazendo frente, né, contra essa precariedade da nossa categoria, né? Então, assim, a gente precisa do apoio de vocês. Então, assim, e quem puder contribuir, a gente está sempre disponível para receber o apoio. Maravilha, queridos. Eu esqueci de dar um aviso. Na segunda que vem, dois avisos. Na segunda que vem, eu vou fazer uma conversa aberta, assim, um encontro aberto do Confabulações, às 8 horas, tá? E também não vai ser lá no Instagram, ele vai ser pelo Google Meet, provavelmente. Eu ainda não defini a plataforma, mas eu vou criar só um formuláriozinho no meu perfil, só para colocar o e-mail, que aí eu vou mandar por e-mail, tá? Para quem se inscrever. Vai ser um encontro aberto, assim, que eu vou já trazer boa parte do que eu vou e quero abordar durante esses encontros, né? E na terça-feira a gente tem a última live dessa série de lives que a gente está fazendo pelo perfil do fórum, e vai ser imperdível, gente, que é com o Dalton Paula. Então, assim, o Dalton é de uma generosidade, né, assim, absurda, e um artista, né, assim, quem conhece o trabalho dele sabe da importância. Então, assim, recomendo fortemente não perderem essa live também às 8 horas lá no perfil do fórum, tá? Não tem Insta do Confabulações, Virgílio, tem o meu Insta, lucas.dupin. Eu não pretendo criar mais um Instagram, porque assim, já é coisa demais. Eu já vivo uma relação de amor e ódio com essa plataforma, porque a gente gasta de tempo, né? Recurso, né? Tempo é o recurso mais precioso, mas é isso. É o lugar também que a gente consegue dialogar assim. Eu adoro. Quem quiser me escreve por lá, o povo que conversa comigo sabe que eu gosto, assim, fico ali, às vezes, trocando ideia, né? Horas com o povo no celular. Delícia demais. É Lucas, isso. Boa muito noite, obrigado. pessoal. Gente, boa noite a todo mundo. Boa Se alguém noite, tiver alguma dúvida Bruno assim que realmente ficou por Novaes, fora, Natália Nunes. Olha, pessoal, que eu vou falando o nome do povo aqui. Está todo mundo aqui com a câmera desligada. Gabriela, a, a Sara está aqui também ainda. Nossa, passou um pessoal assim, que ó, não conversa há um tempo, hein, gente? é bom que nessas horas a gente encontra todo mundo. Gente, se alguém tiver ficado alguma dúvida assim, muito por fora, assim, pode mandar para a gente por e-mail também, porque a gente puder, a gente vai respondendo. Qualquer coisa a gente pergunta para o Lucas, encaminha assim. Mas eu acredito assim, que ficou super claro, assim, Lucas, não teve tanta... O edital é bem direto, a proposta é bem direta, né? Então, assim, acho que é só bom a gente ter essa troca para ninguém ficar perdido, assim, né?
às vezes em um assunto, uma pergunta simples, tal, mas foi ótimo. Sim. Muito obrigado pela disponibilidade. E, Ó, o assim, Guilherme perguntando, ó, vai ficar gravado sim, Guilherme. E a vai. outra coisa, gente, gravem o site do fórum, né? Fórum Foto Performance, não tem um D, não, é fórumfotoperformance.com. Tem tudo lá, né? E qualquer dúvida tem um e-mail também que está no próprio edital que vocês escrevem, a gente responde. No próprio perfil nosso no Instagram, no Fórum Foto Performance também no Instagram, a gente tem o hábito de responder por lá também. Às vezes a gente demora, né, Chicão? Até hoje eu não respondi ele, eu vi. Mas a gente responde, vai responder a tempo, tá? Então fica essa dica, assim, para quem não leu lê o edital com atenção, mas eu acho que a gente passou pelos principais pontos, né, Wenderson, e espero a inscrição de vocês, gente. E nos ajudem também a divulgar, né? É impressionante, assim, o Instagram tem hora que ele não entrega o conteúdo. Essa live, por exemplo, né, se encontra aqui, no meu Instagram, por exemplo, o Instagram, você acredita, Wenderson? Ele derrubou, colocou naquele shadow ban, assim, do nada. Gente, É não, porque ele identificou que eu estava mandando o povo para o Zoom, né? Uhum. E aí Não, ele tem assim. ele sacou o link e aí derrubou, assim, impressionante. Eu não vou nem postar nada hoje, não. A publicação da gente também não teve, não reverberou muito. Acontece assim, como a gente consegue misturar algumas coisas, a gente acabou que a gente misturou a informação do prêmio com a informação da live. Então, assim, a gente vai e consegue contornar. Mas se ele vê que você está só chamando para fora, meu amigo, Ele mas cai bloqueia. mesmo. O meu, Cai ele mesmo. bloqueou mesmo, assim. Você tem ideia? Até se você na live, você estiver falando, você falar o nome de outra plataforma, ele te joga você. Então, assim, a gente tem que construir o nosso espaço mesmo, assim, não adianta não. É isso aí, a gente tem que aprender a contornar, né? O bom de ser artista é que a gente vai aprendendo a burlar essas coisas assim, com o tempo também. Vai. Gente, muito obrigado. Foi um momento ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Lucas. E espero que a gente em breve tenha mais um momento desse. Vida longa ao fórum, vida longa. E beijão para todos vocês aí. Até mais. Pode entrar no Confabulações, porque é uma experiência de vida, é uma experiência de vida. Olha aí. Tá com gente igual o Lucas é uma experiência de vida. Meu amigo, beijão para você. Beijo, Enzo. Obrigado, parceiro. Gente, até a próxima, viu? Vou encerrar aqui, uma boa noite. E amanhã já está no YouTube, já para todo mundo já reassistir, porque vale a pena ver de novo. Bora.